Boa noite, irmãos e irmãs, boa noite, amigos e amigas. Estamos mais uma vez aqui para estudar um pouco da Palavra de Deus. Como sabemos, estamos estudando o livro de Apocalipse. Hoje vamos pensar um pouco no capítulo 10 desse texto. A nossa versão é a Nova Tradução na Linguagem de hoje. Se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, o texto é Apocalipse capítulo 10, a partir do versículo 1. Vamos ler então o que diz a Bíblia. Então vi outro anjo forte, que estava descendo do céu. A sua roupa era uma nuvem, e ele tinha um arco-íris na cabeça. O seu rosto era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha um livrinho aberto na mão. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e gritou com voz muito forte, que parecia o rugido de leões. Depois que gritou, os 7 trovões responderam com um estrondo. No momento em que eles falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarde em segredo o que os 7 trovões disseram, não escreva nada. Querido, vejamos esse texto bíblico. Como nós comentamos um pouco ontem, há várias formas de interpretar o livro do Apocalipse. Uma delas é a forma histórica, a forma pré-milenista, milenista, enfim. Não vamos entrar em tantos detalhes, primeiro porque o nosso tempo não permite, e vamos levar em consideração o efeito devocional que nós estamos trazendo, né? A nossa intenção é de que nós possamos ter um estudo devocional. Enfim, quando eu leio esse texto bíblico e vejo assim: então eu vi um anjo forte, outro anjo forte. Essa descrição de anjo, ela parece muito próximo com a pessoa de Jesus. Não fosse estar escrito anjo apenas e o cordeiro estar ali abrindo selos, eu diria com toda certeza, é Jesus esse anjo. Mas o que não impede que João tenha tido uma visão para o seu tempo, primeiro, segundo século, mas que aponta também para o final dos tempos. Veja, por que eu digo que parece muito com Jesus e que se foi uma visão e esse anjo forte pediu que não fosse escrito, tudo indica que pode ser o próprio Filho de Deus, Jesus. Por quê? Lá no Antigo Testamento, várias vezes, Jesus apareceu aos patriarcas e foi chamado de anjo, o anjo de Deus, o homem de Deus, o anjo de Deus, ou seja, era o próprio Filho de Deus que aparecia. E quando a gente vê que tinha uma roupa, parecia com uma nuvem, a sua roupa era uma nuvem, a Bíblia aponta Jesus como vindo nas nuvens. E diz mais, o seu rosto era como o sol. Também a Bíblia aponta que Jesus brilha como o sol. As suas pernas eram como coluna de fogo. Nós vemos isso lá no primeiro capítulo de Apocalipse, mostrando a figura de Jesus mais ou menos parecido com isso. O anjo tinha um livrinho aberto na mão. O que é esse livrinho aberto? É a palavra de Deus. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, o que indica domínio sobre a terra, sobre o mundo. Quando o anjo diz, eu ponho o meu pé na água, meu pé na terra, diz, eu tenho domínio sobre essa terra. Quem tem o domínio sobre a terra, sobre o mundo? O dono, né, que venceu a morte, inclusive venceu a morte, é Jesus, o Filho de Deus. Depois ele gritou, os 7 trovões responderam com estrondo. Quem é que tem voz de trovão? Quem é que brama como leão? É o próprio Jesus. No momento em que eles falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia, guarde em segredo o que os 7 trovões disseram, não escreva nada. Então, essa parte que foi dita pela voz de trovão, João foi impedido de escrever. Por mais que ele quisesse escrever, uma voz dele disse, isso você não vai escrever. Ou seja, nós só saberemos no final dos tempos. Versículo 5. Depois o anjo que vinha em pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita e fez um juramento em nome de Deus, que vive para todo sempre. Jesus disse que nós não podemos jurar nem pelo céu nem pela terra, mas com Deus é diferente.
ele pode fazer o que quer, porque ele é Senhor da palavra. Aquilo que ele fala se cumpre. O que o homem fala pode até não cumprir, ele pode até prometer e não cumprir, mas o que Deus fala sempre irá se cumprir. Então, quando diz que ele fez um juramento em nome de Deus, que vive para todo sempre, que criou o céu e a terra, o mar e tudo que existe neles, o juramento foi esse. Não vai demorar mais, não vai tardar mais. E aí, a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Deus não está preso ao tempo. Mas quando ele diz que não vai demorar mais, é porque lá no capítulo 5, capítulo 4 e 5, aquela multidão vestida de roupas brancas, vestes brancas, clamava ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando não veremos que a justiça seja feita? Então aqui Deus está dizendo, não vai demorar mais. Eu penso que o que Deus quer é permitir que o ser humano se arrependa, que reconheça seus erros, reconheça seus pecados e olhe para Deus, mas veja o quanto pecou e creia em Cristo como Salvador. Então por isso ele diz, não vai demorar mais. Se há demora para a volta de Cristo, é porque o Senhor ainda tem a esperança na mudança do ser humano. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, diz o versículo 7, quando o 7º anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, o seu mistério, como anunciou aos seus servos, os profetas. Há uma trombeta para ser tocada. Uma trombeta que irá cumprir o que os profetas disseram. Aqui não especifica quais os profetas. Mas a Bíblia fala lá que Moisés liberou algumas profecias, Daniel, Amós e alguns outros profetas liberaram profecias sobre o final dos tempos, Daniel, enfim. Mas a Bíblia diz que quando a 7ª trombeta se tocar, Deus cumprirá aquilo que prometeu. Aquilo que está oculto, Deus vai cumprir. O Senhor Deus vai revelar. Então veja, versículo 8. Então a voz do céu que eu tinha ouvido falou outra vez comigo, dizendo: vá até o anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra e pegue o livro aberto que ele tem na mão. Eu fui e pedi ao anjo o livrinho e ele me disse: pegue o livrinho e coma. No seu estômago ele ficará azedo ou amargo, mas na sua boca será doce como mel. Aí peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca ele era doce como mel, mas depois que engoli no estômago ele ficou azedo. Então me disseram: você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. O que representava esse livrinho, queridos? Lá no livro do profeta Ezequiel, a expressão usada é rolo de livro, pergaminho, onde Deus manda que o profeta engula aqueles pergaminhos. E a expressão usada nos lembra dessa passagem. Quando comia na boca era doce, mas no interior era amargo. E o que é isso, irmãos, queridos, amigos? O que isso quer dizer? A palavra de Deus, quando nós lemos, quando nós proferimos, ela é doce, ela é amorosa, ela é aprazível, mas quando está dentro de nós, ela se torna azeda, se torna amarga. Sabe por quê? Porque aquele que deseja cumprir essa palavra, a palavra de Deus, é mal interpretado, é mal compreendido. Aquele que quer caminhar com Jesus passa por muitas lutas. Pensa uma pessoa que quer viver honesta nessa vida. Pensa numa pessoa que quer viver com retidão nessa vida, fazer o que é certo, andar correto. A pessoa é mal vista. Pense em alguém que quer ser monoteísta e dizer assim: eu creio no único Deus. É taxado de preconceituoso, muitas vezes racista e coisas desse tipo. Não digo nem com relação à raça, não cabe aqui, não vem um caso, mas são taxados de preconceito. Essa palavra, ela na nossa boca é doce, mas viver ela é difícil. Viver a palavra gera perseguição. A porta que nos leva ao céu é estreita.
O caminho que nos leva à presença de Deus é estreito. E a Bíblia diz, poucos são os que o encontram. São poucos que encontram. Bom, e aí, só para encerrar, João teve que pegar esse livro e engolir. Eu lembro de uma palestra do pastor Luiz Saião, que ele diz que as crianças, adolescentes, judeus, eles têm o hábito de fazer uns biscoitos, tipo umas letrinhas. E aí eles passam no mel e comem. Sabe para quê? Para que a criança aprenda a ter amor, sabor, prazer pela letra, pelo conhecimento. Então aquele biscoitinho gostosinho, passado no mel, docinho, a criança então passa a amar as letras. É uma estratégia, né? Bom, só para dizer aqui que esse livrinho, a palavra era doce quando estava na boca. Continuando, só no finalzinho do versículo 11, então disseram, você precisa anunciar outra vez a mensagem. Esse anunciar aqui, essa palavra anunciar, é o mesmo que evangelizar. Você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. Dizer aos povos, Jesus está voltando. Dizer aos povos, Jesus vai voltar. Precisamos nos consertar. Precisamos nos consertar com Deus porque a volta está próxima. Olha o que diz o versículo 6 e olha o que diz o versículo 11. Versículo 6, não vai demorar mais, não vai demorar mais. Versículo 11, você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis, porque o Senhor quer que todos se salvem, que todos venham ao conhecimento da palavra de Deus. É o que Deus quer, é o que Deus quer. Por isso, vamos anunciar essa palavra. Amém? Oremos. Nosso Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por essa revelação. Muito obrigado, Senhor, por te conhecer. Muito obrigado por quem tu és. Te amamos, Senhor. De coração nós te amamos. No nome santo de Jesus, nós louvamos a ti e agradecemos por tudo, Pai, que nos tem feito. Hoje e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Fica na paz de Cristo. Um beijo no seu coração, ó.